Fala galera! Está começando o 21º episódio, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, aqui no ART Jus. E aí, como é que vocês estão? Preparados? Já pegou seu café e sua água? Hoje nós vamos do artigo 225 até o 241D. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Dar like nesse vídeo e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Título 7 dos crimes e das infrações administrativas. Capítulo 1 dos crimes, seção 1, disposições gerais. Artigo 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra criança ou adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Artigo 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. Aos crimes cometidos contra a criança ou adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, galera, incluído pela Lei 14.344. Parágrafo 2º. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, também incluído pela Lei nº 14.344. Artigo 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Artigo 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada da reincidência. Seção 2 dos crimes em espécie. Artigo 228. Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e prazo referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer à parturiente ou ao seu responsável, por ocasião de alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Seu crime é culposo. Pena: detenção de 2 a 6 meses, ou multa. Artigo 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena: detenção de 2 a 6 meses, ou multa. Artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apresentação sem observância das formalidades legais. Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou da pessoa por ele indicada. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 233. Revogado. Artigo 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade.
Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Artigo 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou a pupilo a terceiro, mediante pago ou recompensa. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Pena: reclusão de 4 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena: reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo primeiro. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Parágrafo segundo. Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime. Inciso 1. No exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Inciso 2. Prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitabilidade. Ou, inciso 3. Prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até ao terceiro grau, ou por adoção, de, de, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tem autoridade sobre ela, ou com o seu consentimento. Artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 4 a 8 anos e multa. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo primeiro. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1. Assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Inciso 2. Assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Parágrafo segundo. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Artigo 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. Não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241-A e 241-C desta lei, quando a comunicação for feita por: inciso 1. Agente público no exercício de suas funções. Inciso 2. Membro de entidade legalmente constituída
que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento ou encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. Inciso 3. Representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ao serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Parágrafo 3º. As pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. Artigo 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem, inciso 1, facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica, com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Inciso 2. Pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso 21º episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau!